Bom dia, vamos começar hoje o curso de Trabalhador da Cultura do Cacau. Eu vou começar com uma breve apresentação. Eu me chamo Gabriela Dias Santos, sou engenheira agrônoma e técnica ambiental e estou como instrutora do Senar. O nosso curso ele vai ocorrer em 3 dias, ocorre hoje, dia 29, dia 30 e dia 31, e os nossos horários são pela parte da manhã, das 8 às 12, com intervalo das 10 às 10h20. Temos a pausa do almoço e retornamos às 13 e vai até às 17, com intervalo de 3 a 3h20. E outra parte importante para a certificação é que vocês tenham 80% de presença. É muito importante que vocês não faltem para não perder nenhuma informação importante. E a gente tem também um contrato de convivência, ou seja, tudo o que vai contribuir e o que não vai contribuir para o bom andamento do nosso curso nesses 3 dias. O que pode contribuir é perguntar, chegar no horário, desligar o celular, trocas de experiências. E eu quero adicionar também que todos vocês estejam devidamente vestidos e com os EPIs corretos. Por exemplo, boné quando for para o campo, calça jeans e sapatos fechados, evitando assim qualquer tipo de acidente. E o que não contribui para o bom andamento do curso são as piadas, as conversas paralelas, o entra e sai e a pressa na execução das atividades. Então, quem é o Senar? Quem somos nós? O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, foi instituído através de uma lei no ano de 91 e trata-se de uma entidade de direito privado e uma paraestatal. A contribuição do Senar. Todos os eventos realizados pelo Senar são financiados, em sua maioria, por recursos provenientes de contribuição compulsória, ou seja, de produtores rurais, tanto sobre a comercialização de produtos agro-silvopastoriços, ou seja, tudo que vem do campo, quanto sobre a folha de pagamento das empresas rurais. E 80% desses recursos voltam ao produtor em forma de FPR, ATEG ou promoção social. A missão do Senar. O Senar tem como missão realizar a educação profissional, assistência técnica e promoção social para contribuir com um cenário crescente de desenvolvimento e produção sustentável. As frentes de trabalho do Senar tem educação profissional, assistência técnica e promoção social. Entendendo o sistema Senar, tem os sindicatos dos produtores rurais, que é muito importante, a FAEB e a CNA, todos esses estão conectados no Senar. O panorama do Senar no Brasil. Existem 27 administrações regionais e uma administração central em Brasília. E o Senar possui também formação profissional, formação técnica, formação superior, ensino à distância, assistência técnica e gerencial e atividades de promoção social. Possui centros de capacitação regional, sendo eles em Feira de Santana, Luiz Eduardo Magalhães, Gandu, Senhor do Bonfim e o que está mais perto aqui da gente, que é o de Itamaraju. E possui também um centro de excelência em fruticultura, que está situado em Juazeiro. Quem são os agentes do Senar que fazem com que tudo isso aconteça, esses cursos e esses programas cheguem até os produtores? Existe uma equipe técnica, os mobilizadores, os supervisores e os instrutores. A formação profissional FPR tem como missão a qualificação e aumento da renda do trabalhador por meio desses cursos em áreas de agricultura, pecuária, silvicultura, enfim, diversas áreas do agronegócio. E a missão do Senar é aprender a fazer fazendo, ou seja, aprender na prática, através da prática entender e reproduzir. E o saber é fundamental e é baseado em princípios andragógicos, ou seja, parte do princípio de que o seu saber é importante, a sua vivência é importante. E não há dissociação entre a teoria e a prática, como eu já falei, elas andam juntas. E o Senar possui também assistência técnica e gerencial, que trata a fazenda como uma empresa rural propriamente dita, onde avalia diversos pontos dessas propriedades. E o processo de promoção social, que é um ato de elevação do seu grau ou dignidade de um indivíduo que vive em sociedade, fortalecendo assim a sua imagem. Então, voltando aqui para cacauicultura, que é o objetivo do nosso curso. Vocês devem estar acostumados a um sistema de plantio de cacau mais antigo, extrativistas, com árvores muito altas, sem direcionamento, sem muita técnica, como está nessa imagem aqui, que é um cacau com árvores muito grandes, muito possivelmente em Cabruca, com remanescentes de Mata Atlântica. Porém, existem outros sistemas de plantio, como o plantio consorciado, o plantio a pleno sol, que está despontando nesses últimos tempos como um sistema inovador de produção da cacauicultura. E como o nosso curso aqui é voltado
para trabalhador na cultura do cacau, eu quero mostrar para vocês aqui quais são os tratos culturais que vocês vão precisar ter conhecimento, e para iniciar isso a gente vai ver um pouco das ferramentas, que são essas que eu trouxe aqui para vocês, que estão aqui expostas. Nós temos dentre elas o facão, o podão, a tesoura, a serra de poda, o canivete, o pulverizador costal, roçadeira manual, motosserra, rodo de madeira, pá de madeira, o bodoco ou cutelo, o panacum ou caçoar e a caixa para quebra de frutos. Ou seja, todas essas ferramentas aqui, eu acredito que já são do conhecimento da maioria de vocês, e se não são, a gente vai passar a ver hoje e saber qual é a importância de cada uma para cada trato cultural. Nós vamos falar um pouco agora sobre a implantação da lavoura. A implantação de uma lavoura cacaueira requer várias etapas e vários processos. Dentre eles, a escolha da área, porque tem que ser uma área com uma declividade pouco acentuada, tem que ser uma região que tenha chuvas bem distribuídas, um solo adequado para a cultura, preparo do solo, e dentre o preparo do solo existe também a amostragem de solo, que é muito importante, que é um dos fatores principais para a gente iniciar essa produção. A correção do solo e o balizamento. Aqui eu trouxe para vocês algumas ferramentas que são utilizadas para amostragem de solo. Pode ser utilizado trados, sondas, pás, cavadeiras, enxadas, e um pouco dessa apresentação sobre a amostragem de solo. A amostragem de solo ela deve ser feita como está nessa imagem, deve ser feita em zigue-zague, tentando ser o mais representativo possível da área. Deve-se evitar áreas próximas a formigueiros, áreas próximas a estradas, a carreiros de animais e de pessoas, e deve ser o mais representativo possível. E lembrando que em áreas de cacau irrigado 3x3, por exemplo, é importante que essa amostragem seja feita o mais próximo das raízes possíveis. E aqui a gente tem uma imagem de como é feita essa coleta de solo com uma pá, que ela deve ser feita de 0 a 20 e de 20 a 40. Vai limpar superficialmente esse solo, por exemplo, só passando o pé, não precisa passar enxada e nem nada, só para tirar aquela serrapilheira, aquele excesso de folhas. Então você vai colocar a pá 20 centímetros, vai tirar uma parte de terra, como está aqui, tirar os lados e usar somente o meio. E aí vai colocar em um balde. É importante que você tenha 2 baldes, um balde para que seja coletado o solo de 0 a 20 e outro balde de 20 a 40. E repete esse mesmo processo nessa mesma área que você pegou de 0 a 20 para pegar o de 20 a 40 e colocar no próximo balde. A correção do solo. É necessário que seja feita a correção de acordo com o resultado da análise de solo para ver se essa área vai necessitar de calcário, a maioria necessita de gesso, quanto de adubação de fundação, e daí em diante. E o balizamento, que a gente tem o mais comum, que é o 3x3, que é o mais indicado para a cultura do cacau, podendo ter algumas variações, por exemplo, de 3,5x3, se o produtor quer mecanizar para entrar com um trator, alguma coisa desse tipo. Ainda na parte de implantação da lavoura, outra parte importante para a gente pensar é sobre a irrigação em áreas que chovem menos de 1.400 milímetros por ano. Então é necessário que você tenha essa irrigação. A irrigação é mais comumente feita por gotejamento, mas existem áreas em que a aspersão é mais indicada. Quanto à adubação ela comumente é parcelada em 3 vezes ao ano para plantas jovens de até 2 anos e 2 vezes ao ano com doses maiores para plantas já em estágio adulto de 2 anos para lá. E quanto à poda é uma questão muito importante na cacauicultura e que os senhores devem ter conhecimento, porque é ela que vai nos falar sobre a conformação da planta. É ela que vai mostrar como a planta vai se comportar arquitetonicamente no campo, porque os frutos eles vêm da planta, do caule da planta. Então, assim como o cacau faz parte também das frutas, ou seja, são podas de frutíferas. É interessante que se tenha um ramo primário, que haja uma bifurcação mantendo de 3 a 4 galhos no cacau e a cada aproximadamente 25 a 50 centímetros tenha outra bifurcação. E é importante que essa poda seja feita para manter mais ou menos essa conformidade aqui.
Então é importante que no estágio ainda juvenil da planta seja feita essa poda de formação. Você pode chegar na planta, olhar por cima, entender como ela está funcionando, abaixar um pouco, ver como é que está a estrutura dessa planta, de forma que não tenha galhos sombreando outros galhos e que a planta fique arejada para a entrada de sol. Existe também a poda de limpeza, que ela é muito importante para tirar ramos chupões, brotos, galhos doentes, e aí ela é feita durante todo o ano ou quando for necessário. Dentre os tratos culturais importantes também, nós temos o controle de pragas e doenças. Uma das doenças mais importantes e significativas da cacauicultura é a vassoura de bruxa, que é transmitida através do fungo, e ela tem como sintomas o superbrotamento, como a gente está vendo nessas imagens aqui, também com o engrossamento dos ramos. E nós temos também outro sintoma, que são os frutos morango ou cenoura, que dá uma conformidade diferente ao fruto, como a gente está vendo aqui. E no estágio mais avançado, as vassouras secas. O controle deve ser feito com a aplicação de fungicidas à base de cobre, fungicidas cúpricos, mas lembrando que sempre com a orientação e uma recomendação de um profissional qualificado, de um técnico agrícola ou de um engenheiro ou engenheira agrônoma. Dentre as outras doenças, nós temos a podridão parda, que se difere da vassoura de bruxa em seus sintomas do fruto, porque a podridão parda, ela costuma ser chamada de podridão mole, como a gente está vendo aqui. Quando você abre o fruto, aqui está mole e não está seco e mumificado como na vassoura de bruxa. E outra característica da podridão também é que forma como se fosse um talco, assim, propriamente dito, né, em cima dos frutos. Aí fica mais fácil de poder identificar. E os tratos culturais consistem também na aplicação de fungicidas cúpricos, na retirada de ramos e frutos doentes da lavoura. E lembrando que é muito importante também a inspeção da lavoura, tanto para pragas quanto para doenças. Outra doença também significativa é o mal do facão, ou também murcha de Ceratocistes, mas todo mundo conhece mais como mal do facão. É uma doença que é transmitida de uma planta até a outra, principalmente pelo uso de utensílios contaminados, como o facão, quando for fazer uma poda, um canivete, uma tesoura. Então é recomendado nesses casos que seja feita a higienização desses utensílios antes de cortou uma planta, higieniza, corta a outra. E um dos sintomas é o amarelecimento das folhas, que começam a ficar amarelas e secas até ficarem marrons e levar à morte dessa planta. Agora, o controle de pragas. As pragas mais comuns da cacauicultura são monalônio, trips, vaquinha e lagartas. O monalônio é um inseto muito pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é importante que vocês consigam identificar ele na lavoura. E um dos sintomas é essas pústulazinhas ou esses pontinhos no fruto. Quando vocês verem isso, já sabem que é monalônio. Outra praga importante é o trips, que é um inseto muito, muito pequenininho. E quando ele ataca o fruto, ele costuma deixar o fruto amarronzado. E as vaquinhas, que é um inseto que vai causar danos nas folhas e, consequentemente, diminuir a área fotossintética dessa planta. E temos as lagartas, que causam danos também aos frutos, como a gente está vendo aqui. Por isso que é importante a gente saber identificar. E aí que entra também a utilização daquelas ferramentas, como a bomba costal, que é feita a aplicação de fungicidas, lembrando mais uma vez com orientação técnica adequada. A colheita, digamos então que é o último passo ou o penúltimo passo da cultura do cacau. A colheita ela é feita basicamente com tesoura de poda ou podão para árvores mais altas. Então é feito o bandeiramento desse cacau e posteriormente a quebra, como a gente está vendo aqui com o cutelo ou bodoco. Após a colheita tem um processo de beneficiamento de pós-colheita, com fermentação, com viragem dessas amêndoas e tudo.
Aí existem várias classificações para essas amêndoas. Existem amêndoas especiais para produzir chocolates especiais, existem as comuns para produção de chocolates mais comuns, e enfim. Então eu quero agradecer todo mundo aqui